Bom dia a todos, hoje estamos aqui dando início ao segundo e último episódio da segunda temporada do podcast. Hoje iremos entrevistar alguns alunos da GV, faremos perguntas ligadas ao conservadorismo na juventude, buscando saber suas opiniões, que tipo de conhecimento eles têm sobre o assunto e quais são as perspectivas em relação a isso. Então vamos começar. Estamos aqui com a Raquel. Oi gente, eu sou a Raquel, do segundo ano de ênfase. Estamos aqui com o Enzo. Bom dia. Estamos aqui com o professor Bruno, da ETEC Getúlio Vargas. Olá, bom dia. Bom, sou a Milena, né, como dito. Eu sou do terceiro ano de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E é isso. Bom, na sua opinião, o que é o conservadorismo? No meu ponto de vista, acho que o conservadorismo é a ideia de conservar as tradições, né, tipo, os conceitos mais tradicionais e etc. Mas às vezes pode cair também pro preconceito enraizado, que as pessoas não querem deixar de lado, querem conservar para manter suas opiniões. O conservadorismo depende de que lado a gente vai observar isso, né? Porque o conservadorismo, na sua essência, seria uma forma de você manter as tradições. Mas atualmente, né, as pessoas utilizam da visão conservadora mais com um lado de querer manter tradições, mas na verdade é só uma forma de esconder preconceito e reproduzir coisas que são do passado, entre aspas, né? Para mim, geralmente a gente quando pensa em conservadorismo, a gente sempre pensa imediatamente num espectro político mais à direita, porque geralmente está relacionado com isso. Mas para mim, eu gosto de pensar conservadorismo quando a pessoa ela tem um desejo de conservar as coisas do jeito que elas estão. Isso pode acontecer tanto em relação macro, assim, na família, no governo, na sociedade, nos direitos políticos, mas eu acho que nas nossas relações micro, como a família, grupo de amigos e tudo mais, quando a gente quer conservar as coisas e não aceita mudanças, não aceita transformação, isso também é um traço de conservadorismo. Acho que obviamente as coisas estão ligadas, né? Essa questão de um espectro político com uma maneira como você vê as suas relações pessoais mais íntimas, mas para mim basicamente é isso, assim, quando a gente tem medo da mudança, quando a gente tem resistência à transformação. Eu acho que o conservadorismo, eu vou primeiro falar o que ele significa. Eu acho que ele tem uma visão de repressão mesmo, né? Porque ele se disfarça de uma forma de falta de entendimento, na verdade, né? Uma falta de ignorância, mas ele é, na verdade, uma maneira de ditar o seu pensamento com falta de noção, de fato, sobre outra pessoa, sem se importar com a opinião, o meio que ela está envolvida ou as questões pessoais dela. Bom, e na sua opinião, os jovens estão tendo opiniões e direcionamentos mais conservadores hoje em dia? Olha, com toda certeza. E, tipo, na escola a gente pode ver isso com a opinião das pessoas, ou até na internet, porque, por exemplo, com a eleição do Trump, né, a gente viu muitos brasileiros também que são pessoas latinas, são pessoas de cor, apoiando as ideias do Trump, as ideias mais conservadoras, e isso vai totalmente contra a nossa própria vida, né? Tem muita gente também que segue a própria ideologia dos pais e não procura saber as outras coisas, as outras opiniões, só mantém a sua opinião como única e verdadeira. Isso é muito prejudicial para o nosso conhecimento de mundo, assim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas também eu sempre gosto de pensar que as coisas estão interligadas, assim. Eu acho que principalmente a juventude são pessoas que estão em processo de formação. Então a gente está num momento em que está tendo um crescimento de ideias conservadoras na sociedade como um todo. Então óbvio que isso reflete na juventude. Eu não acho que um jovem conservador é uma coisa do tipo assim, ele nasceu assim, ou ele não é essa questão de ser bem ou ser bom ou mal. É uma questão de ele estar entrando em contato com um mundo que está oferecendo determinadas informações de todos os campos, assim, na escola, na família, na religião, na rua. Então, às vezes, as pessoas acabam introjetando essas ideias com mais facilidade umas do que outras. Então, eu acho que sim, tem um conservadorismo bem evidente, mas eu acho que não é uma culpa da juventude, é uma questão de como a sociedade está lidando também com essa juventude. Eu acho que é relativo, porque a maioria das pessoas seguem o que é dito para elas, ou elas não contestam sobre, elas não têm, como pode dizer, elas não têm, como é que é, menina? Não, também.
mas elas não têm... Elas não procuram saber realmente o que é conservadorismo, o que é ter opinião própria. Geralmente elas abaixam a cabeça para o que as outras pessoas falam, pais, enfim, familiares. Então, eu acho que essa nossa geração, ela tá centrada na questão de o que é bom pra si e não pro senso comum, entendeu? O que é bom pra sociedade, para um âmbito social mesmo, da questão de conviver em boa harmonia e de você ter o senso de fazer o bem ou o senso de conviver independente do que acontecer na sua realidade. Você acha que futuramente o conservadorismo pode acabar com algum direito fundamental da população, como já ocorreu anos atrás no período da ditadura militar? Olha, eu não acho que já como pode acontecer, como já aconteceu. A gente tem a questão nos Estados Unidos também, que é um exemplo que a gente pode dar em inúmeros casos, que é o de pessoas LGBT, que o Donald Trump está vetando vários direitos de pessoas LGBT, que passaram anos e anos e anos para ser conquistado. E agora que foi conquistado, ele está só removendo como se as pessoas fossem menos humanos que as outras. Isso é muito prejudicial, porque joga todo o esforço das pessoas no lixo e inviabiliza elas como ser humano, né? Isso é muito prejudicial para o estado da nossa sociedade, né? E eu acho que futuramente isso pode piorar se a gente não tomar uma medida drástica. Com certeza, porque da mesma forma que, né, eles dizem manter as tradições, né, é uma forma de reprimir as pessoas, né, e se continuar da forma que tá, a tendência é que ocorra alguma coisa desse tipo, né, mas da mesma forma que isso pode acontecer, também pode ser controlado, né. Eu acho que não é nem futuramente, eu acho que no presente isso já está acontecendo, assim, num presente muito recente, a gente teve uma mudança, uma reforma trabalhista na Previdência que tirou direitos adquiridos por décadas de luta da classe trabalhadora, das pessoas mais velhas, isso já aconteceu. Eu acho que o tempo todo a gente está no momento que a gente está num campo de disputa o tempo todo de conseguir manter direitos fundamentais. O que eu acho é que talvez futuramente a gente possa ver mais direitos históricos tendo sido retirados. Então isso é uma ameaça que a gente já está vivendo. Eu acho que sim, por conta do fato do conservadorismo realmente oprimir outras pessoas, outras culturas, outros modos de pensar. Então isso pode levar a uma falta de expressão realmente, como exemplo que a Sofia tinha falado aqui, da ditadura, entendeu? Então eu acho que esse é um ótimo exemplo de como o conservadorismo, ele pode limitar a nossa sociedade a ser ela mesma, sabe? A se expressar da maneira que ela é, do jeito que a gente é inserido, entendeu? Então eu acho que ele pode sim acabar com algum direito fundamental, como a expressão, e também eu acho que o bom convívio, né? Ele também pode acabar com isso, por conta que as pessoas se limitam a não se expressarem da maneira que elas são, então isso gera uma exclusão social. O que você acha de alguns jovens e adolescentes que se dizem conservadores? Eles querem realmente conservar? Olha, não, acho que não tem o que conservar o que você não viveu, né? E a maioria das coisas que o conservadorismo ele propaga são coisas da época da ditadura, da época onde os mais velhos falavam que era melhor, que não tinha, onde as pessoas LGBT, as pessoas negras não tinham seus direitos. E é isso que as pessoas preconceituosas querem, né? Então eu acho que essa questão dos jovens serem conservadores é só um preconceito enraizado dentro de si, e também coisas que eles veem os amigos falando, os pais, né? Porque a gente tem muita influência das pessoas que moram com a gente. E eles não querem conservar nada, eles querem só propagar o preconceito, falando que antes era melhor, que antes as coisas tradicionais eram melhores, né? O tradicionalismo, né? Mas eu acho que eu tenho certeza que não é a intenção de conservar nada, é só de propagar o preconceito que eles escondem dentro de si e querem atingir as outras pessoas. Então, eu acho que é meio que uma forma dos jovens de se contrapor a algo que vem sendo mantido há anos, porque da mesma forma que por um bom período foi mantida a ideia de conservar as tradições, aí agora as pessoas estão tendendo mais a ser mais progressistas, entre aspas, e aí
é mais uma forma de se contrapor a isso, como jovens, né? Mas deixa eu ouvir o resto da pergunta. Eu acho que sim. Quando eu falei na primeira resposta que isso não é uma culpa dos jovens, mas é um reflexo da sociedade, eu acho que também a gente não pode tratar esses jovens como pessoas que não pensam, que não sabem escolher. Pelo contrário, eles sabem. Eles estão fazendo escolhas baseado em informações que eles estão escolhendo também. Como se diz, introjetar essas informações, mas também transformar essas informações em crenças pessoais, em ideias pessoais. Eu acho que sim, eles estão querendo conservar algo. O que eu acho é que às vezes a juventude também, ela não tem um contato tão grande com as consequências dessa conservação na sua vida, porque a vida ainda é muito jovem. Então, assim, por exemplo, às vezes são pessoas que não estabeleceram suas próprias famílias, são pessoas que não tiveram uma rotina de trabalho. Não estou falando que são pessoas que não trabalham, mas pessoas que ainda não têm um histórico de trabalho tão grande, que não sofreram pessoalmente as consequências de determinadas condições estruturais na sociedade. Então eu acho que tem as duas coisas. Por um lado, são pessoas que de fato pensam assim, estão construindo a sua relação de mundo dessa forma, mas por outro lado, são pessoas que ainda estão começando a ter contato com vivências, que elas ainda vão entrar em contato com as consequências que determinadas escolhas vão ter na vida delas. Então o que eu acho é que tanto elas podem confirmar determinadas visões, que isso pode acontecer, quanto elas têm também muita possibilidade de mudar essas visões, porque elas vão começar a ver isso agir de fato na vida delas, quando elas começarem a construir as próprias famílias, a construir as próprias carreiras, a tentar entrar em contato com condições de poder estabelecer as coisas básicas para a vida, de ter condições de saúde, de patrimônio, de bem-estar, de educação e tudo mais. Então eu acho que assim, o que eu acho mais maravilhoso, o mais preocupante de pensar assim, de pessoas tão jovens com pensamentos tão conservadores, mas também o mais maravilhoso é que são pessoas que estão em formação e têm a vida toda pela frente para poder construir e também reformar esse processo de formação. Acho que nem elas sabem ao certo que elas querem conservar. Elas querem conservar um pensamento que não tem fundamento, não tem estudo por cima, entendeu? Então eu acho que nem elas ao certo sabem o que elas querem conservar. É mais uma questão de continuidade num pensamento que elas foram ensinadas assim, então elas vão replicar o que elas sabem. Isso se dá por conta da ignorância dessas pessoas de não saber, não ir atrás, sabe? Tanto politicamente, tanto socialmente, a pessoa não... e conviver realmente em outras realidades da sociedade, não só aquela que ela tá inserida. Agora, uma última pergunta pra você, Raquel. Pra você, isso seria somente uma onda ou pode ser algo que irá tomar proporções maiores daqui a alguns anos? Olha, não só pode tomar como já tá tomando, né? Eu não acho que seja algo passageiro, porque quanto mais pessoas têm acesso à internet de forma indevida e têm acesso a informações falsas, o conservadorismo tá aumentando e é muito prejudicial. E como eu falei, se a gente não tiver medidas tomadas, medidas drásticas, porque não adianta a gente só conscientizar de forma pacífica, porque não dá certo. Eu acho que a revolução contra o conservadorismo ela tem que ser direta, ela tem que ser até agressiva, porque é só dessa forma que as pessoas vão entender o que nós, pessoas que somos contra o conservadorismo, defendem. E é isso. Tanto pode ser uma onda, quanto pode ser algo que pode tomar proporções maiores. Porque se isso não for controlado, né, que é o que não tá acontecendo, pode ser que tome proporções maiores. Mas a tendência é que seja só uma onda. Porque, como eu disse, eu acredito que seja só uma forma de se contrapor à maioria, entre aspas, sabe? Então, eu acho que é uma onda, mas se continuar da forma que tá, pode ser algo maior. Eu acho que tudo depende de como a gente, enquanto sociedade, for lidar com isso, assim. Eu acho que a história, ela vem em ondas, né? Então a gente consegue perceber ondas e momentos de crescimento de conservadorismo nos últimos 100 anos na sociedade, por exemplo, assim como a gente também tem momentos de uma liberalização de ideias, de costumes, de crenças e valores. Eu acho que agora a gente está num momento de
de encrudecimento, onde a gente está ainda nesse momento que o conservadorismo ele está tomando muita força e a gente ainda está percebendo as consequências e vendo as consequências que essa força vai dar. Mas ao mesmo tempo a gente tem muita gente lutando para tentar quebrar um pouco isso, para tentar trazer um pouco mais de flexibilidade. Então eu acho que a gente também vai ver as consequências disso daqui para frente. Então eu acho que a gente já está no meio da onda de fortalecimento desse conservadorismo. Eu acho que como a gente está num momento de muita passagem, tem eleições ano que vem, tem muita coisa acontecendo no mundo esse ano, então guerras que estão se mantendo, guerras novas que podem ser que estourem, como a gente está vendo agora os Estados Unidos querendo invadir a Venezuela. Então assim, a gente está num momento de transformação que a gente vai ver ainda quais vão ser as consequências dela. Eu não sou uma pessoa catastrófica, que eu acho que assim o mundo vai acabar. Eu acho que tudo pode acontecer. Inclusive a gente pode ter uma vitória ou um sucesso de campos sociais que tentam flexibilizar um pouco o pensamento das pessoas. Mas a gente ainda vai ver quais vão ser as consequências disso. Bom, gente, chegou a hora de nos despedirmos e encerrar mais uma temporada do podcast. Agradecemos a todos aqueles que ouviram e aos que toparam participar deste projeto. Um agradecimento especial ao professor Bruno, que liderou o projeto e permitiu que tudo isso acontecesse. E agora ficamos por aqui. Um adeus a todos e até a próxima.